Bom, Cláudia, seja muito bem-vinda à nossa entrevista aqui com os clientes. A ideia é contar um pouquinho da tua experiência, do teu sistema, como tem sido trabalhar com a gente. E eu vou evitar aqui alguns spoilerzinhos de falar muito nesse início, porque senão eu começo a falar e até eu falo mais do que deveria, né? Aí a Cláudia, o marido dela também, aí apresentando, né, os dois que desenvolveram o sistema juntos aí, com a nossa ajuda. E bom, Cláudia, eu queria primeiro que você se apresentasse um pouquinho, quem você é, o que que você faz, para o pessoal te conhecer. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite, uma oportunidade super legal da gente mostrar não só o trabalho de vocês, como o nosso também, né, divulgar o meu sonho, que foi a Introdoc, né? A Introdoc, ela nasceu porque eu tive, ao longo dos meus anos na carreira da educação, eu percebi, né, bastante dificuldade de lidar com a área da inclusão, não só em relação à documentação, mas também a adaptar currículo, ou que atividades nós vamos proporcionar, que planejamento nós vamos ter para os alunos de inclusão. Então, a partir dessa ideia, eu vi a dificuldade em todas as escolas que eu passei de fazer isso, eu tive realmente a ideia de criar algo que facilitasse esse processo, né, e deixasse ele melhor, né, mais eficiente, mais eficaz. Então, foi aí que nasceu a Includoc. A ideia é que a Includoc proporcione a elaboração, né, em primeiro lugar, documentos que são de exigência legal. Tá? Então, a Secretaria de Educação vai exigir alguns documentos para alunos de inclusão, que são estudo de caso, ou para quem é da área, né, o plano de educação individualizado, o plano de atendimento na sala de atendimento de educação especializado. E todos esses documentos, eles têm características, eles têm bastante detalhes, e ele não é tão simples de fazer, o que demanda muito tempo na escola, para os profissionais que estão fazendo. Né? E nem sempre ele vai ser adequado ao que realmente é. Então, a ideia foi criar a Includoc com todos os detalhes que são necessários para a elaboração dessa, não só dos documentos, mas de todas as estratégias que a gente vai usar com os alunos. Massa, 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 muito, muito legal ouvir o projeto, um projeto inclusive maravilhoso, né? Já tem alguns projetos que a gente trabalha com essa parte de inclusão e eu pessoalmente gosto muito, né? Gosto demais porque a ideia sempre é ter um impacto positivo na vida das pessoas, né? Dinheiro é importante, é legal, realmente eu acho que até um certo nível é muito interessante, mas a gente sempre tem que ter algo a mais, né? E é um dos projetos que eu particularmente gosto muito por conta disso, né? É, E você ter a inclusão bem organizada, bem elaborada, e sem demandar tempo com papel, e sim com foco no aluno, aí isso sim é um grande benefício. Né? é maravilhoso, não tenho nem o que dizer, né? Eu não posso ajudar, mas eu sempre me sinto assim, impelido, né? Quando aparece um projeto assim, com tal dinâmica, né? Porque de alguma forma a gente pode ajudar, mesmo que for indiretamente. Então, para mim é muito, muito gratificante, né? Bom, Cláudia, agora que o pessoal já conhece um pouquinho o teu projeto, o que que você faz, tudo, eu queria entender dessa ideia que você teve, que é uma ideia maravilhosa, muito bacana, né? Qual que foi o processo para você colocá-la em prática em relação à contratação, os medos que você teve, insegurança para encontrar gente, o que que te levou a escolher a gente, como é que foi esse processo todo? Se você puder contar um pouquinho para a gente ter uma ideia. Então, como eu falei, eu tinha tudo na cabeça Uhum. e, assim, vamos dizer, 1 milhão de formulários. Tabelinha no Excel, formulário no Word, PDF editado, tudo que você possa imaginar para tentar facilitar esse processo. Eu falei, não, isso não tá funcionando, isso não vai dar certo, porque eu preciso
de algo muito específico para cada aluno. Então, eu preciso ter uma coisa generalizada e específica ao mesmo tempo, que eu tivesse condição de fazer esse filtro para cada aluno, né? Uhum. E partindo dessa ideia grande, né, geral, até chegar no específico do aluno. E, então, eu pensei, bom, então, Cláudia vai tentar fazer sozinha. Esquece. Eu pensei mesmo em fazer sozinha. Fui atrás de no-code, não sei o quê e tal. E aí, eu falei, bom, não vai dar. Eu vou tentar fazer algumas pesquisas em relação a fornecedores, né, outras, e algumas empresas que trabalham com desenvolvimentos, né, de plataformas, e entrei para uma comunidade no-code, não vou me lembrar qual é agora, mas publiquei um Uhum. anúncio pedindo algumas, né, pessoas que entrassem em contato comigo para me explicar um pouco o que eu poderia fazer e como seria feito, inclusive orçamento, etc. E, tal. E realmente algumas empresas entraram em contato, recebi alguns orçamentos, algumas propostas, e aí veio o Guilherme, né, e falando comigo, a primeira coisa que ele falou, e isso fez com que eu me decidisse em um primeiro momento, Uhum. foi que não adiantava eu ficar. Se eu falar errado é porque eu não tenho domínio dessa área, então, ok? Mas que não adiantava eu ficar limitada a uma linguagem no-code aí, ou alguma coisa no-code, não sei como se expressar, né? Eu precisava de Uhum. algo mais abrangente, porque se eu pretendesse crescer, se eu tivesse alguma pretensão de crescer, eu precisaria Uhum. ter suporte dessa linguagem, de tudo que ia suportar a plataforma, né? E não algo que amanhã desaparece e eu fico, né? E isso foi uma das coisas principais que eu escutei ao início, né? Que foi um ponto muito decisivo para que eu selecionasse realmente a empresa do Guilherme e a partir daí iniciássemos as nossas primeiras conversas, né? Nossa, massa, massa, bem legal. É bem legal esse tipo de situação, né? Porque muitas vezes hoje as pessoas procuram essas plataformas sem código, faz com IA, enfim. E é sempre bom entender que ela tem suas limitações, né? É como se você usasse alguma coisa pré-pronta e você fosse montando aquela coisa com o que você tem pré-pronto. E existem diversas situações ali que podem causar problemas, né? Interessante também que a Cláudia disse, né? A plataforma, né? O pessoal do No-Code lá, que um dos nossos sócios é professor lá, o Vitor, né? Que com Flutterflow e tudo, então é muito legal ter falado. Quem quiser conhecer lá depois a plataforma, a gente vai colocar o link aí para vocês conhecerem certinho. É legal para algumas aplicações específicas, coisas mais simples, mas quem quer fazer um software de verdade, quem quer vender, quem quer crescer, o ideal é que você tenha um suporte especializado para isso, né? Para que possa resolver os problemas, porque afinal, imagina que se o seu software dá um problema lá com o teu cliente, você não sabe exatamente o que está acontecendo, como que você resolve, né? É bem problemática essa situação, mas é muito legal você trazer isso porque tem várias pessoas na mesma perspectiva nesse momento, né? E que talvez aí está cogitando as duas opções certinho. Bom, Cláudia, Isso foi agora. bastante importante, desculpa, mas isso foi realmente muito importante. Eu acho que foi, se não, a coisa mais importante para eu decidir isso. Massa, massa, massa. E é muito importante, né? Porque muita gente já vi, né? Enfim, aparece de tudo para gente, né? A gente trabalha com várias redes aí de aquisição de cliente. E às vezes aparece essas pessoas que já tiveram problemas e às vezes já estão com problemas pesados, precisam resolver para ontem, e aí vai procurar um desenvolvimento especializado. Só que aí a pessoa não consegue sair do problema, né? E aí tem consequências, né? E as consequências às vezes não são legais, multa, rescisão de contrato e diversas coisas que acontecem aí. E complementando isso, Uhum. como que uma pessoa como eu sou da área da educação, eu sou da tecnologia, a minha falta de conhecimento nessa área dificulta muito você tomar uma decisão.
E você não tem, como eu disse, não tem o conhecimento necessário para decidir isso. Então, eu precisava, do outro lado, que esse conhecimento viesse de maneira clara e chegasse para mim de uma forma que eu conseguisse entender claramente entender exatamente o que aconteceria se eu fizesse de um jeito ou se eu fizesse de outro, né? Pensando já lá no futuro, né? Sim, sim, extremamente interessante isso, né? Sempre é melhor trabalhar com alguém que realmente sabe o que está fazendo, principalmente quando é algo sensível para o teu negócio, né? Isso é Exatamente. fantástico. Isso é fantástico. Bom, Cláudia, eu também queria te pedir um pouquinho aí como é que foi a experiência com a gente de desenvolver, o que que você sentiu. Pode contar de uma maneira geral mesmo ali, como é que foi para você, se você gostou, o que que você gostou, o que que você não gostou, enfim. E a gente vai explorando os pontos aí um pouquinho na conversa. Então, eu vou começar com a mesma coisa que eu disse anteriormente. Eu precisava conseguir entender como era essa parte da tecnologia sem ter esse conhecimento. Então, eu precisava que, do lado do meu fornecedor, viessem informações muito claras, com um linguajar que eu pudesse entender, né? E com explicações claras, né? Do que é uma coisa, o que isso funciona, isso não é bem assim, nós precisamos fazer de outra forma. Então, me esclarecer isso, porque não é, como eu disse, a minha área. Então, eu preciso de explicações claras. Segundo, eu precisava que a coisa fosse muito bem organizada. E eu encontrei com vocês assim não só no desenvolvimento, foi desde o nosso primeiro contato, a organização de todo o processo, desde a apresentação da empresa de vocês, a apresentação da proposta, muito clara, muito limpa, muito objetiva, sem deixar dúvidas ou possibilidades de dupla interpretação. Não, muito clara, muito objetiva, e inclusive, falando também sobre isso, a parte do orçamento. Né? Além de ter sido assim, um orçamento que me permitiu fazer, então ele foi realmente bastante justo para mim, né? Foi muito bom, né? É, todo esse processo que a empresa de vocês tem, desde o início, como eu falei, desde a apresentação, nosso primeiro bate-papo, que era bastante informal ainda, né? Até a entrega da plataforma, ela é extremamente organizada. Então, eu não preciso me preocupar, não precisei durante todo esse período me preocupar com prazos, eu não precisei me preocupar com alterações que eu precisei fazer ao longo do caminho. É, sempre foi muito clara a nossa comunicação em relação ao que era viável, o que demandaria mais tempo ou complicaria, né? Isso foi muito importante para mim. Né? E a transparência também. Eu acho que a empresa de vocês é bastante transparente em tudo. Né? Não ficou um detalhe mal falado ou algo que não foi meio dito. Não, é tudo documentado, tudo organizado, tudo no prazo, o processo é tranquilo, né? O suporte de vocês na comunicação ele é ágil. Eu acho que isso também é legal de saber, porque às vezes você manda uma mensagem e fica ali 3 dias esperando uma resposta X, né? Isso realmente não foi o caso do nosso trabalho, né? Vocês comigo, na verdade, o trabalho de vocês comigo, sempre foi muito ágil e muito eficiente. Massa. Massa, muito legal saber disso, viu, Cláudia? Porque a gente sempre vai aprendendo, né? Tantos pontos positivos, tantos negativos. Acho que a gente tenta fazer nosso melhor e a gente sempre tem algum ponto a melhorar e pontos a entender que a gente precisa continuar com aquilo, né? De maneira clara. Isso é muito legal. Uma das coisas que a gente aprendeu ao longo dos anos foi isso, né? Não adianta falar o techniquez, né? A gente tem que falar o que o cliente entende. É o que o cliente entende. Exatamente. Tem que ser claro para ele, tem que ser transparente, tudo. E, pô, a gente fica feliz que nesse processo de melhoria nosso, nesse processo de todo dia estar trabalhando em cima do que a gente quer
entregar, a gente está alcançando bons resultados. Isso deixa a gente extremamente feliz, Cláudia, de verdade. É um ponto que você falou que eu achei muito interessante, é o porquê a nossa empresa existe, né? Que é para tirar ideias do papel de fato, né? Tirar coisas que eram só sonhos, às vezes impossíveis. Impossíveis assim, né? Que as pessoas acham que eram impossíveis, e fazer eles se transformarem em realidade. Teve dois pontos que você falou aí que me chamou muita atenção, né? Primeiro falou, pô, foi um valor que de fato eu conseguia acessar, que eu poderia ter um acesso, e esse é um dos objetivos nossos. E o outro, alterações, né? Porque a gente entende esse processo, né? Que existe um processo ali de alguém criando um produto. Então, nem sempre a primeira versão vai ser exatamente como você imaginou. Aí você olha lá e fala, poxa, fechei o escopo, mas era assim. Será que eu posso mudar um pouquinho? Será que pode ir para lá? Será que pode ir para cá? Queria que você me contasse um pouquinho dessa experiência, porque é importante para a gente que a gente lida diretamente com isso, né? São pessoas na mesma situação que você. Aí eu queria que você me contasse um pouquinho como é que foi esse suporte, essas mudanças, enfim, como a gente ajudou. Então, para entender um pouquinho, Uhum, todos os documentos que são elaborados, né, como eu falei, o estudo de caso, o plano de educação individualizado, o plano de atendimento na sala de atendimento especializado, né, eles têm que seguir o modelo social de deficiência. Ou seja, a questão de nomenclaturas, a questão de formas de você elaborar uma sentença, né? uhum, Você está sendo, ou você pode expressar um capacitismo, e no momento que eu estava desenvolvendo, alguma coisa ali passou, eu estou dando um exemplo, né, das várias outras coisas que aconteceram, né? E eu precisei mudar textos inteiros, páginas inteiras, áreas inteiras, justamente para adequar essa parte, né? E não comprometer ou gerar qualquer desconforto ou equívoco mesmo, né, na expressão. Isso é uma parte, né? Então, não tive nenhum problema nesse tipo com vocês de solicitar essas alterações. Eu preciso mudar esse texto porque realmente não está correto, né? Segundo, você imaginar um processo, né, todo um fluxo, e quando você vê, você fala assim, putz, não era bem isso. Eu tinha que ter feito uma coisa antes, ou um passo antes, ou uma mudança, tá? Esse tipo de alteração também de fluxo e de conteúdo mesmo, também nós não tivemos nenhum tipo de problema com vocês, foi fácil, foi claro e bem orientado, né? Olha, uhum. para estudar, isso não dá, ou melhor, então a gente joga para cá, põe para lá, e chegamos a isso, a essa conclusão, tá? Então, não, eu não tive problemas em solicitar durante o nosso período de desenvolvimento nenhum tipo de alteração. Massa, massa. Bem legal isso, né? Porque hoje é uma dificuldade, principalmente para a pessoa que está nesse desenvolvimento, está nessa ideia. Geralmente, as empresas fazem um escopo fechado e é aquilo e pronto, acabou, né? Para você alterar, tem valor, tudo é complicado e tal. E um diferencial nosso que a gente sempre pensa quando a gente vai desenvolver, lógico que tem várias nuances aí, tem limites, né? Porque não dá também para fazer milagre. Mas a gente sempre coloca um planejamento para isso, porque a gente já pensa que é um produto inicial, que é um produto que vai ter alguma alteração, que vai ter a pessoa vai repensar em algumas coisas. Então, a gente já considera todo esse contexto ao te dar um orçamento, te mostrar ali o que vai ser necessário no processo, né? Isso eu acho bem legal, eu acho um diferencial bem legal, e hoje a gente tem procurado cada vez mais atender os clientes nesse ponto, e eu acredito aí que a gente tá num caminho bacana nesse sentido, graças a Deus ali, acho que tá bem Não tão bacana. sim, porque realmente a gente que está desse lado, sem o conhecimento necessário, até da lógica dos processos, se perde. Sim. Então, se eu não tiver a chance
de falar, ai, nossa, errei aqui, eu preciso consertar isso, ou alterar tal coisa. Aí, e a cada vez a gente ter mais um valor, a coisa começa a ficar inviável. Né? Sim, 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 sim. E o propósito é esse, né? No fim das contas, a gente estava até conversando antes da reunião, né, Cláudio? O propósito é resolver um problema, uma situação de uma pessoa que está com alguma dor, está com alguma situação ali resolver, precisando resolver. Então, assim, a gente pensa muito no cliente nesse sentido, né? Outra coisa legal também é o acompanhamento. Eu acho que não teve nenhuma semana que a gente deixa de falar com o cliente, é toda semana deixar falando como é que tá, se alguma coisa deu errado, porque nada é perfeito nessa vida, né, Cláudia? Às vezes alguma coisinha Ah, acontece não. ou outra, mas a gente avisa, a gente tá junto, então a ideia é ter parceria mesmo, é ser parceiro, assim. Acho que a gente está tentando atingir cada vez mais esses ideais aí, né? Acho que cada vez Não, mais. estou no caminho certo, viu? Estou no caminho certo. Bom, Cláudia, acredito que seja isso. É, tá aqui para a gente falar um pouquinho da entrega também, da garantia que tem, né? A garantia, Uhum. alterações e tudo que você sempre tem com a gente, né? Dependendo do tipo de sistema, são garantias diferentes, porque são legislações diferentes hoje. Então a gente tem que se adequar a isso, mas a gente sempre procura ali na garantia também fazer as alterações e tudo, depois da entrega do software. E acredito que esse processo com você também foi bem tranquilo, né, Cláudio? É, durante todo o desenvolvimento, foi tudo Uhum, tranquilo, nossa comunicação ficou perfeita, como eu disse, com bastante agilidade, não é que eu vou ficar 2 dias aguardando uma resposta de uma mensagem do WhatsApp, muito pelo contrário, sempre foi bastante ágil, né? uhum, E uma vez entregue o produto, normalmente o que acontece? Você perde esse vínculo, né? Essa uhum, agilidade, né? uhum. E com vocês eu não perdi, né? Todas as vezes que eu precisei, mesmo depois da entrega, durante o período da garantia, e até agora, né? Às vezes eu dou uns gritos, ai, Guilherme, socorro! A gente ainda acaba conseguindo bater um papo, você ainda me esclarece as dúvidas. Então, eu diria assim, a questão do pós-venda Uhum, e pós-entrega, ela permanece com a mesma excelência do desenvolvimento da apresentação até uhum. a entrega. Massa, massa. Fico muito feliz em ouvir tudo isso, Cláudio. E a ideia é melhorar cada vez mais, né? A gente conseguir seguir, dar andamento e poder ajudar pessoas de fato a construir um mundo melhor de alguma forma, com soluções melhores, e a tecnologia acho que está aí como ferramenta para a gente, né? Bom, Cláudio, eu acho que a gente falou do desenvolvimento, né? Um pouquinho do teu produto, tudo como funciona. Se você quiser falar mais algum ponto, você fica à vontade, tá? Mas eu... É, Pode falar. não, pode falar, pode falar. Não, eu pensava já em mostrar um pouquinho o teu produto para o pessoal conhecer, a parte do site também, que no teu caso a Eu gente ia também falar faz o para você, para a site. gente, para eu mostrar exatamente, porque enquanto a gente está falando, fica uma coisa meio fora, né? Aí quando a gente mostra, aí você fala assim, olha, mas isso aqui que foi criado e está Não, tranquilo, eu vou compartilhar a tela aqui para ficar mais claro, para o pessoal ver, tá? Tem a parte do site e tem a parte da plataforma, né? Você tem fácil. alguma preferência por começar pela plataforma, pelo site? Eu acho que um do, falando da inclusão, uma das coisas que o site oferece, né, o carro-chefe, logicamente, vai ser a plataforma, né, e todos Sim, os sim. documentos, né? Mas, como eu disse, o desenvolvimento, a elaboração desses documentos, ela requer um pouquinho de conhecimento, um pouquinho mais Uhum. de vocabulário mais assertivo e bastante cuidadoso na elaboração desses documentos. Então, dentro da Includoc, a gente tem a formação docente também. Sim, Então, a sim. formação docente ela vai trazer não só como elaborar, por que elaborar, mas quais as áreas que eu preciso ter aí nesses meus documentos, e não só, como eu disse sempre, desde o
difícil é o que eu preciso fazer para que esse aluno aprenda, o que eu preciso oferecer, né? O que nós precisamos superar. Então, a formação docente traz esse caminho para os professores, né? O que ele pode fazer, como fazer. Então, nós temos vários cursos, pode ser online, presencial, mas são todos relacionados à inclusão. Massa, massa. Aqui acho que é basicamente apresentando a sua empresa como um todo, né, Cláudia? Sim, Tem a parte de home aqui que a gente fez, serviços, enfim. Aqui vai explicar um pouquinho sobre a Includoc, né? O exatamente. apoio, gestão, tecnologia, tudo. Vai falar um pouquinho, né, da empresa, quem somos também. Tem uma página de quem somos, tem a parte do rodapé, né, que é bem comum ali nos sites. Tem a Sim. parte de quem somos, que conta um pouquinho da Incudoc, como que funciona, tudo. Claudio, se você quiser pontuar alguma coisa em algum momento, você me fala, não tem problema nenhum, né? Eu, O... pode Pode falar. falar. Tem a... Ah, Pode falar, desculpa, velho. então, aí está explicando qual é a minha formação, né? Que é extremamente importante que as pessoas saibam quem eu sou, né? E qual é a minha experiência nessa área. Né? Então, eu deixo claro qual é a minha formação e, e o quanto eu posso contribuir com os Sim, docentes nessa área. Né? sim, Compartilhar, dividir, compartilhar as experiências que eu tive, né? As soluções que a não, gente conseguiu. não, perfeito, é muito importante, né? As pessoas não conhecem, né? Não conhecem a Cláudia, às vezes estão tendo um primeiro momento, uma primeira interação ali com o site, e você consegue ver ali a formação, né? O propósito, o compromisso. Acho que essas E o propósito, né, que está falando aí é justamente levar uma inclusão efetiva. O nosso sistema de educação e a educação inclusiva, ele é muito complexo, porque o que se pede no papel não é o que é oferecido, é, não porque as escolas não queiram, mas faltam muitos recursos, né? Faltam compreender uma boa parte. Então, a Includoc trouxe uma gama de serviços, uma gama de recursos para auxiliar isso. É isso, né? No fim das contas, é uma ferramenta, né, para ajudar a certos propósitos. Isso é muito bacana, né? Quando a gente pode fazer parte de todo esse processo e tudo. E, Tem. sinceramente, está bonito. Oi, desculpa. E, sinceramente, está bonito, né? Tá bacana, tá bacana. Então, eu não posso falar que acho que é meio desconfiômetro, né? Foi a gente que desenvolveu, né? Ficou legal, ficou muito bacana. Aí tem a parte, né, Cláudio, de serviços, aí vai explicando o servicinho, tem umas animações, né, onde você consegue ver tudo certinho. Tem o selo de escola parceira ali, para quem é escola parceira da Includoc, alguns botõezinhos ali, né? A parte de formação, tem todas as formações certinho, Como são que as você... estruturas, que tipo de formato que a gente tem, que tipo de cursos, né, e mentorias que a gente pode proporcionar para a escola. Elas podem ser pontuais, elas podem ser anuais, elas podem ser de acordo com uma demanda específica. Né? Massa, Então, é bem completo os serviços que a gente pode oferecer. massa demais. Eu acho Quem que aqui no tiver. site ficou bem divididinho, né? A parte de documentação, beleza, gestão de sala e comportamento, a parte mais de neurodesenvolvimento, mas aqui Uhum, embaixo, como fala institucional e normativo, é quando a gente vai para a parte legal, né? Então, uhum, vamos daqui às exigências legais, né? Que é isso uhum. que promove, que oferece para a escola segurança jurídica. Nós Massa, não somos uma plataforma que vai tratar de assuntos jurídicos, mas eu vou dar os subsídios todos para que a escola também esteja protegida contra possíveis processos e tudo tal. Ela estando seguindo todo o processo da Includoc, ela nunca vai ter processo, ela não vai ter problema com processos.
Ah, perfeito, perfeito. Isso é muito legal, né? Porque é uma problemática hoje em dia, né? É melhor um gasto preventivo do que um gasto depois do que você já teve um problema que é muito maior e às vezes até te impede em determinados aspectos ali para o ambiente escolar, né? Enfim. E você vê que é um casadinho, né? Se a escola Ah, faz tudo de... É um casadinho, né? Se a sim, escola faz tudo direitinho na parte de documentação e as práticas que foram levantadas em cima dessa documentação, a família fica feliz, porque ela vai ter, o nosso aluno vai ter aquilo que ele realmente precisa. Então, nós não estamos em conflito, nós estamos em harmonia. Né? O que a é, e família precisa, o aluno precisa e o que a escola precisa. Né? e E o fica que mais cada um organizado. pode, Pode e o que falar. cada um pode contribuir nesse processo. Bom, Sim, fica até mais organizado para os pais mesmo, que você está falando, né? Não só para o sim, caso de processo de fato, mas os pais vão ver que o aluno tem um plano, né? Tem algo a ser seguido, tem uma organização. Isso traz uma maior sim. confiança também, que é muito legal, né? Tem o site da Cláudia, que vocês estão vendo aqui, que é incodoc.com.br, mas a gente também vai colocar no na descrição Plataforma. do vídeo aqui, não, na descrição do vídeo do YouTube. A gente vai colocar também os contatos para quem quiser conversar com a Cláudia, entender um pouquinho melhor. Eu acho que é muito bacana, tá, gente? Até o site vocês podem ver, vai ter as informações dos serviços para vocês pesquisarem um pouquinho mais. A parte de formação também, caso você quiser trazer uma dessas formações para sua escola, enfim, é bem interessante. Tem a parte presencial também, que valores diferenciados, tem a parte online ali, para quem quiser algo um pouquinho mais acessível, né? Eu acho que é bem interessante. E E aqui, todos os nossos cursos, eles vêm com certificado, né? Então, eles são isso todos também. certificados. Também a questão, a plataforma também faz isso, essa questão do certificado, né? Que é muito interessante, que você pode ver, né, se é válido, se está tudo certinho. Então é bem bacana, tá? E valores assim, se for pensar para um ambiente de escola, coisa bem acessível, né, Cláudia? Bastante. Bem interessante. Você pode até calcular, fazer uma simulação. Tem essa parte aqui, né? Que, pô, muito legal, né? Para a escola que está curiosa aí, às vezes está com medo de perguntar preço, falar, meu Deus, será que eu consigo? Vocês já conseguem fazer uma simulaçãozinha aqui para ver provavelmente o quanto vai girar ali seu investimento, tá? Tem a parte de recursos, que é alguns conteúdos, tem conteúdo gratuito aqui que você consegue baixar, enfim, que é bem legal também, até para Para começar. ter subido algumas coisinhas, né? Qualquer um que Sim, entra no site pode entrar, baixar, falando um pouquinho sobre cada uma desses pontos, né? E ele sempre vai ser alimentado com outros temas. sim. É, tem uma parte privativa, né, do site, inclusive, Sim, da Cláudia, onde ela consegue colocar esses arquivos para a pessoa baixar no momento que achar melhor aqui, né? Tem a parte de contatos também, que também vai estar na descrição do vídeo aí para ajudar vocês, tá? E a parte de certificado também, que você consegue validar o certificado ali que foi feito, tá? E todo mundo que faz os cursos, as formações, vai ter certificado, vai ter tudo muito bonitinho aí, muito legal. Você pode ver que é personalizado e tudo. E o sistema faz ali para vocês, ela faz toda essa verificação. Sobre o site, Cláudia, quer acrescentar alguma coisa? Acha que está tranquilo? eu acho que quando nós começamos a criar, né, você me deu, eu falei mais ou menos o que eu queria, até te mostrei um que eu tinha criado, assim, bem meio Canva da vida, né? E logicamente nunca ia chegar no profissionalismo, porque eu não tenho essa habilidade. Mas a ideia é que ele fosse uma coisa limpa, não tão cheia de informação, que a pessoa pudesse entrar e visse com calma e com clareza cada pontinho, né? O excesso de informações, imagens e velocidade. Não era isso que eu queria. Eu queria uma coisa realmente limpa, bem clean, né?
e eu acho que ela ficou muito bem estruturada, o site ficou bastante estruturado, muito bem dividido, as abas estão muito bem divididas, de acordo com aquilo que eu queria, né? Uhum. Para cada coisinha, a pessoa tem a aba, entra, pode se esclarecer as suas dúvidas por ali, vai ter tudo explicadinho. E isso foi uma das coisas que eu falei. Então, se você olha o site de uma maneira geral, ele é suave, ele é agradável, ele não pesa nem cores, nem excessos. Então, eu Uhum. achei ele bastante harmonioso. Ah, Então, show. sim, eu fico bastante satisfeita com ele. Eu estou bastante satisfeita com ele. Show, show. Fico muito feliz em ouvir isso, né, Cláudia? Mas certo que daí a gente pode fazer uma alteraçãozinha. Ai, ai, Cláudia, Cláudia. Mas eu também achei que a versão final ficou muito bonita. A gente teve algumas conversas aí, né, até sobre como é que estava no começo, certinho, mas achei que ficou bem legal, bem profissional. Tem umas animaçõezinhas bacanas ali para a pessoa usar, então ficou bem bacana. Então, Bom, dele é suave, então, tá de acordo com uhum, aquilo que eu queria mesmo. show, show. Bom, Cláudio, acho que a gente pode ir um pouquinho para a plataforma, né? Eu Certo. entrei aqui no usuário, tá bom? Tá? Basicamente por questão de segurança, eu não vou abrir a tela de login, porque ela Ó, tem. esses nomes aqui, eu Uhum. acabei incluindo, são nomes fictícios, tá? Tá, Nenhum perfeito. desses casos é verdadeiro, tá? Perfeito, Eu até fiz mais melhor para que a para gente. É, até melhor para mostrar, não vou precisar colocar exatamente, não, nenhuma não avisinho. precisamos ter restrições, porque isso aqui são personagens ficção, tá? Ah, Não perfeito. existem esses alunos, não existem esses casos, né? É tudo ficção mesmo. Show. Então, tá? É bom deixar isso bem claro também para o Sim, pessoal, para sim, ninguém se sim. sentir incomodado aí, ficar bem Não, tranquilo. e se houver aí em algum momento algum nome parecido, nós vamos ter outros detalhes que vão mostrar que é um nome ficção, porque filiação, idade e tal, vão dizer que não é a mesma pessoa, né? Não Ah, são perfeito. baseados em casos reais. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, gente, aqui tem um dashboard, né? Colocando um pouquinho de alunos, se você quiser adicionar um novo documento. A ideia, de uma maneira bem leiga, o software da Cloud é basicamente preencher alguns dados, né? Que alguns são dinâmicos, outros estáticos, né? Que alguns têm algum dinamismo neles, né? Não são tão padronizados e tem outros que são mais padrão, tá? E gerar um relatório profissional para você conseguir mandar ali para os órgãos competentes, tá? Eu vou falar um E, pouquinho de uma inclusive, maneira compartilhar com os pais, né? Porque os pais também. também eles precisam desse documento. Não, perfeito, perfeito, também. Eu vou falar bem por cima, Cláudia, o software só para o pessoal que, assim, mais que está pensando em desenvolver software, ter uma ideia do que ele é em relação à parte técnica. E aí você pode ficar à vontade, o que você quiser expor, o que você quiser falar, fica bem à vontade, tá? Eu não vou entrar em detalhes de como se faz o estudo de caso, nem um PEI, nem nada. Mas uma Uhum, coisa que eu gostaria que você mesmo comentar é a uhum, necessidade de integrar, desde o cadastro do aluno ao estudo de caso, essas informações passam para o PEI e depois passam para o PAE. Essa, uhum, essa integração entre os três documentos é extremamente importante, porque o PAE, que é o plano da sala de recursos, ele depende do PEI, do uhum. que foi falado no PEI. Mas para eu elaborar o PEI, eu dependo do estudo de caso. Então, essas informações elas têm que ser integradas, né? E isso Ah, que você desenvolveu para mim. Então, eu acho ah, que, independente de como se faz o estudo de caso, o PEI, né? Essa integração, eu acho que, na visão de um desenvolvedor ou de quem quer desenvolver, uhum. é importante saber que eles estão integrados. Não são documentos soltos. Não, show de bola, show de bola. Isso é outro ponto muito interessante, né? Mas o software, basicamente, você consegue fazer cadastros, né? Você cadastra o aluno. Quem gosta do Technicase aí, é toda uma parte de banco de dados ali com segurança e tudo.
Você pode cadastrar o aluno e fazer os documentos do aluno, né? O que que é legal, é que esses documentos são bem dinâmicos, né? E você tem mais que um documento aí. Você pode fazer estudo de caso, pode fazer PEI, pode fazer PAEE, né? Enfim. E depois e tem uma vinculação entre essas funcionalidades, né? Você primeiro cadastra o aluno com todos os dados dele, os dados necessários A gente ali. pode seguir esse Lourenço Alves aí, porque eu acho que ele tem, que eu criei todos, que é de ficção, né, como eu disse. Tá. Não, perfeito, perfeito. Inclusive o nome da escola é ficção. Não, fechou, fechou. Bacana. Não, na verdade eu só ia entrar aqui, não ia nem entrar nos nomes especificamente, mas aqui você consegue criar o documento em si, né? Colocar novo escudo de caso e entrar. Já que você sugeriu o Lorenzo, eu vou entrar no Lorenzo aqui certinho, tá? E você consegue preencher todos os dados necessários ali, né? Não vou entrar muito em detalhes técnicos, mas tem várias questões aqui de dados estáticos e dinâmicos que você consegue fazer para gerar o relatório exato ali do aluno, né? E você exporta o relatório automático e tudo, isso é bem legal. E E uma das preferências que eu tive, desculpe, pode falar, pode falar. foi exportar realmente em Word, porque apesar de a plataforma oferecer tudo, todos os campos, todas as áreas, às vezes tem uma especificidade que é necessário colocar uma observação a mais, um dado a mais naquele relatório. Então, na minha opinião, era necessário que fosse em Word, depois você pode salvar em PDF, mas que a pessoa, o usuário tenha a oportunidade de, ainda assim, editar. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Então, é porque você tem várias opções aqui, né? É muito à prova de erros do sistema ali. Você consegue salvar o rascunho, né? Do que você colocou de dados do aluno e tudo. Depois você consegue exportar em Word, então se você precisar editar, colocar alguma observação a mais, ou quer colocar alguma coisa de uma maneira um pouco diferente do padrão, você pode colocar, é bem tranquilo, porque Se está em quiser Word. mudar cores, sei lá, algo assim. Sim, sim, sim. É bem legal isso também. Se você de repente tá com cores específicas da sua escola, né? Pode até solicitar na hora de contratar o software para mudar, ou você exporta para o Word e consegue mudar ali de uma maneira tranquila também, né? E dá Outra sua coisa carinha. deixar sua carinha. O legal é que dá para colocar o logo da escola no relatório, então ele é personalizável, isso é muito massa, achei muito legal. Aí você tem a parte aqui do Pay, né? Basicamente aqui, que você é outro documento. O legal é que um documento puxa informações do outro, como a Cláudia disse. Então, tem algumas coisas, algumas informações que são repetidas, né? Então, na hora que o professor fazia aquele processo na mão, era um pouquinho mais desgastante, porque ele tinha que repetir os dados e tudo. Aqui não. Na hora que você preenche o estudo de caso, o que é pertinente ao estudo de caso, o PEI já é preenchido automaticamente. Da mesma forma, o PAEE aí. E você consegue fazer os três documentos sem nenhuma dificuldade. Se vocês perceberem, é tudo muito intuitivo. E é bem legal aí, tanto para os professores, talvez que precisem fazer isso, ou as escolas que queiram fazer, pode conversar com a Cláudia. Porque não tem dificuldade aqui, é realmente o sistema te orienta, né? Te deixa bem intuitivo ali o processo, né? Você pode preencher de uma forma que você não tenha muitas dúvidas, né? Porque geralmente é um processo que causa muitas dúvidas, é um processo que talvez demore algumas semanas para sair, com o software você provavelmente em um dia ali talvez com uma duvidazinha ou outra já consiga fazer e ter esses documentos, até no momento de emergência, alguma coisa ali que você. E é como eu falei, o fato de você ter as opções, né, todas essas opções já com o vocabulário adequado e bastante cuidadoso com nomenclaturas errôneas ou que ferem ao modelo social da deficiência, é bastante complicado, né? Porque
Isso também acaba sendo um ponto negativo dos relatórios que são entregues, né? E outro detalhe é você conseguir ver claramente todas as áreas de desenvolvimento de um aluno e as suas sub-áreas, né? Por exemplo, eu vou falar Uhum. de atenção, se eu falar, o aluno não presta atenção, isso não Uhum. explica, né? Então, você tem aí um vocabulário certinho, opções claras, e foram essas opções que eu, muitas vezes pedi alterações. Mas tranquilo, como disse, o objetivo é o produto estar pronto. Mas eu achei bem legal o que você falou e bem interessante, Cláudio. É que os professores têm muita dificuldade com isso também, né? Como eu vou me expressar para falar de um aluno? Eu que sou educador, olha a responsabilidade, né? Fazendo um Sim, documento muitas vezes pode ser analisado por um juiz, gente. Ó, que complexo isso, né? E aqui sim. te dá uma segurança, né, gente? Dá uma segurança caso você precise disso, esteja em alguma situação aí, né? Conversa com a Cláudia para fazer um planinho legal aí, bacana, que ajuda demais, até você mesmo não se comprometer com alguma problema, alguma situação, tanto a escola, tanto o professor, né? Os dois ali. Porque o juiz, quando vê, ele toma uma decisão, depois é complicado qualquer resolução sobre aquilo, né? Então é muito legal, que aí você vai ter tudo certinho, tudo parametrizado, então vai ficar bem tranquilo aí de fazer esses documentos. E a maioria dos itens em determinadas Uhum. áreas, eles são progressivos, né? Não faz, não consegue, consegue um pouco, consegue um pouquinho mais, consegue perfeitamente, ou precisa de auxílio. Então, é tudo bem. É, é uma escalinha mesmo, né? Sim. E o que é legal também, que muitas vezes ali, eu lembro que foi um pedido da Cláudia, dependendo do que você seleciona, abre uma observação automática ou lembretes automáticos ali do que você tem que fazer, do que você tem que prestar atenção. Então, cara, para evitar problemas, isso aqui é fantástico mesmo. É assim, né? Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu desenvolvi. Quer dizer, eu desenvolvi assim, né? Nós desenvolvemos. Teve pessoas por trás disso também. A gente nunca faz nada sozinho. Falando Mas da é muito legal. plataforma em si, falando da plataforma em si, na minha opinião, ela está muito bem dividida. Então, que nem você tem. Nós vamos falar desse domínio 2, vamos falar de perfil funcional. O que, que eu tenho? Eu tenho a área um, a área 2, a área 3, a área 4, a área 5, e dentro dessas áreas, cada detalhezinho. Então, essa separação, visualmente falando, ela também é super intuitiva, super fácil. Não é uma coisa que você vai ter que quebrar tanto, quebrar muita cabeça, não. Você leu, clicou na opção que é mais adequada para o seu caso, para aquele caso, né? E segue para outra. Então é clique, 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 com bastante clareza e objetividade. E visualmente é isso que ele me transmite. A plataforma essa clareza, né? Massa, massa demais. Bom, gente, você quer trazer mais alguma coisa, Cláudia? Mais algum Eu só detalhe? queria que a gente fizesse um entrando no TEI. Vamos Uhum. pegar o caso não, lá nos documentos, no alunos. Vamos Na lá no língua Lourenço, no meu. portuguesa? No Língua meu portuguesa, no, né? Em língua portuguesa, né? isso. Não, não. Vamos eu acho que eu acho que ele é sexto ano, né? Que eu não pus aqui no vídeo. Tá. Tá. É. Ah, Tá, aqui já está no final, gerar né? relatório. Gera relatório do P. Aí baixar relatório, né? Baixar relatório. Aí ele baixa certinho aqui em Word. Não sei se está dando para ver, né? Tá dando para ver? Ele baixou certinho, Tá. Eu consigo ver a sua aba mas não e no consegue ver que baixou cantinho. o relatório. Mas tem ali, lá em cima na barra de endereço ali do ladinho, tem a setinha do baixar, né? Isso. Aí. Aí baixou aqui, né? P, Lorenzo, tudo. O que você Só precisa da que ele, Cláudia?
Ele não me está mostrando. Ah, não está mostrando para você? O Pay baixado? Não. É. Ah, tá. Você consegue abrir ele? Consigo, eu só vou precisar trocar a tela aqui, mas consigo. Tá. Deixa eu tirar uma e Vamos abrir mostrar outra. É o até legal produto porque a pessoa final. consegue ver o relatório, né? Certinho. Calma aí, me dá um segundinho. Eu já resolvo isso aqui. Vamos lá. Compartilhar, certo. E aí a gente tem aqui o relatório em Que foi Word. gerado. Isso, é muito legal que já vem O com, logo, com o logo certinho, vem tudo organizadinho, a né? identificação do documento para mim é importante, porque eu tenho um PEI que está vinculado a um estudo de caso com identificação. É isso, verdade, né? Verdade, isso é muito legal. Até esqueci de falar, você tem os códigos vinculados, né? Então, Sim, você consegue ter um rastreamento de todos os documentos de uma maneira única, um ID único, né, para identificação, enfim, até a prova de fraude, alguma coisa. Então, é bem legal mesmo. exatamente. Aí você vai ter uma explicação institucional do que é o PEI, tal, 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 tal. E na segunda Uhum. parte, né, é, quando Qual começa a parte? identificação do aluno, Certo. Onde a gente está aqui? A gente está aí, em tá, identificação do documento, certo? As mais lá disposições atrás. institucionais, integrações, orientações, princípios, modelo, confidencialidade, agora Aí, a identificação. partir daqui, efetivamente, é o PEI que foi gerado de acordo com os campos que eu selecionei, Uhum, né, na geração desse PEI. uhum. Então, é, se ele está autorizado, se ele não está, qual é a vigência dele. Você pode ir mais um pouquinho para Claro, ver os claro. campos. Tem tudo certinho. Vocês podem perceber que é dados fictícios mesmo, né? Para ter certeza. Aí, ó, onde você quer ir, Cláudia? Vamos mais aqui. Bom, então, olha lá. Quando eu preenchi o PEI, eu tive que Uhum, marcar quais são as barreiras identificadas lá no estudo de caso. Só que isso já me traz, porque eu já fiz isso no estudo de caso. Agora, o professor, ele pode perceber no componente dele alguma coisa diferente. Então, ele tem a oportunidade de entrar na disciplina dele, no componente dele, selecionar as barreiras que ele acha, né, que são importantes para superar. uhum. Aí, o plano de ação pedagógica, vamos lá. Agora, onde você quer ir? Vamos lá. Plano de ação Aí, pedagógico. então, quais as estratégias que eu vou usar? Tudo isso foram campos que eu simplesmente cliquei e já traz para o meu peito tudo aquilo que eu preciso fazer. Então, apresentar instruções e etapas sequenciais, demonstrar o procedimento antes da execução da atividade e tal. Então, para cada etapa, para cada subcategoria de estratégias, se é mediação, como que eu vou organizar a atividade, quais são as estratégias cognitivas, como eu vou auxiliar na participação e na interação social, que apoio socioemocional ele precisa, se a gente der sequência, eu não vou falar sobre tudo, mas os recursos pedagógicos, pode subir um pouquinho. Pode subir? Tá. Pode Vamos subir, lá. né? Não, descer, 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 Descer? Tá. descer. Aí, ó. Recursos pedagógicos, o que, que eu vou precisar para ele? Eu já selecionei lá atrás, lá quando eu estava preenchendo, então já traz direto para cá. Eu preciso de Uhum. adaptações pedagógicas, apoios e adaptações pedagógicas. Também fui lá, cliquei o que eu queria e ele já traz aqui com o devido nome. Uhum. Adaptações pedagógicas aqui, né? Sim. Por exemplo, os objetivos do componente. Eu preciso dos componentes de língua portuguesa. Quais são os componentes, o objetivo do componente para a turma? Mas e os objetivos que eu preciso adaptar para o estudante, né? Para aquele aluno? Qual é o conteúdo da turma? Eu vou precisar adaptar esse conteúdo? Então, qual vai ser esse conteúdo? E por É, aí vamos. imagina um professor fazendo isso sem orientação, né? A problemática que isso não pode dar. E ali você já tem tudo pré-selecionado, é só você selecionar certinho, ele já vai fazer bonitinho para você, E tudo como eu certo com a falei, terminologia.
um campo não esclareceu exatamente aquilo que você gostaria, você pode editar, né, e arrumar, e colocar o vocabulário que você quiser. É, E todas essas partes que compõem o documento, elas são exigidas legalmente, né? Então, são as partes que o PEI deve ter. Então, quando você gera esse relatório e ele vem assim, ó, redondinho, prontinho, e que você fez a base de clique, e com olha, garantia de que o que você escreveu tá ok, e ele te gera um relatório assim tão descritivo, tão bonitinho, tão claro, massa, não massa tem demais, né? questionamento. Massa demais, vou até mostrar aqui, né? Ah, é que eu acho que eu esqueci de pagar a assinatura do Word, aí eu não posso. Mas enfim, é o Word, gente. Acontece, acontece. As melhores famílias. Eu acho que deve ter dado algum problema no cartão, né? Mas enfim, é o Word, gente. Então você consegue apagar, né? Escrever e muito tranquilo fazer tudo. Alterar, Isso, aí você só vai precisar alterar realmente aquilo que você acredita que talvez precise de mais algum detalhe, querer complementar, enfim. Facilita demais, colocou, né? não ficou bom, quer excluir, dá para excluir também. Facilita, assim, degraus exorbitantes, né? Para quem está fazendo esse tipo de documento. Por exemplo, a parte de anexos, eu Uhum. posso anexar aí, junto ao PEI, por exemplo, eu fiz um material adaptado para um determinado aluno com um determinado perfil, né? E, sei lá, fiz uma apostila de atividades de matemática X, né? Eu anexo esse material aqui, né? Então, vai ficar não o material anexado aqui, mas no cadastro dele, esse material vai estar lá. Mas aqui vai estar constando que tipos de materiais estão anexos no perfil desse aluno, ou no portfólio dele. É, isso é muito legal também porque traz uma robustez maior para o documento, né? Sim, E você fazer isso manualmente muitas vezes não é possível, né? Aqui você tem tudo isso, tem da onde pegar online, né? Onde consultar, a pessoa depois consultar o documento. Então exatamente. é fantástico, né? E Gera uma querendo ou não, conclusãozinha. Oi? exato, a organização do documento ela é clara para qualquer um, desde um professor, para um pai, mãe, responsável do aluno, e para o juiz. Sim, sim, sim. É, imagina, né, gente, um juiz cheio de processo o dia inteiro, né? A paciência que ele tá para ver um documento que é extenso, enfim, né? Se não tiver bem organizado, bem escrito, né? Também atrapalha todo o processo, né? E pode causar problemas aí. Então, Mais lentidão. isso aqui é fantástico, né? Ainda gera uma conclusãozinha que você pode mudar também, tudo editável, parte das assinaturas e parte de código de verificação. Olha que legal, né? Você consegue verificar que o documento está tudo certinho e tal, aonde ele foi gerado, como foi gerado, enfim, muito legal, né? Muito Bom, bacana. concluindo, assim, essa parte, falando da plataforma, tudo aquilo que eu havia almejado, que eu tinha como plano na minha mente, ele saiu exatamente como eu queria. Era isso que eu precisava. Massa, massa demais. Escutar isso é mel, né? É doce, é maravilhoso, né? Realmente a gente está conseguindo cumprir o propósito, né? Trazer sonhos da realidade, tirar ideias do papel e, de fato, fazer as coisas acontecer. Isso é fantástico. Cláudia, posso interromper aqui a tela? Ou Claro, pode sim. se você quiser falar mais alguma coisa também, você fica à vontade, tá? Se sinta. Não, eu só queria realmente que tivesse a oportunidade de ver, depois de tudo aquilo, né, de todo o sistema, né, feito, o Uhum. que é o produto dele. Sim, profissional, em todas as páginas saem a questão do código, então você tem essa rastreabilidade, é muito interessante mesmo.
Bom, gente, tá chegando ao final, né, Cláudio? Que pena. Então, começou a me entusiasmar. Agora que ficou um pouquinho mais Agora que eu peguei o solto. jeito, Bom, Cláudio, só para deixar registrado, queria te pedir autorização, né, para postar o vídeo no YouTube, usar a tua voz, tua imagem, o teu sistema. Tudo autorizado? Posso usar? estou autorizado, pode usar. Tá bom. Aí a gente depois vê se precisar alguma parte escrita futuramente, a gente fala certinho, tá? Mas queria agradecer a participação, a boa vontade, né, de falar um pouquinho da experiência, e a gente fica muito feliz e muito grato com todos os clientes que têm uma boa experiência com a gente, né? Porque é isso que a gente busca sempre, né? Busca ajudar, busca tentar realmente achar maneiras das coisas acontecerem e pode saber que você sempre pode contar com a gente, tá? Para o que for possível ajudar, a gente vai ajudar, tá? Só não te prometo o impossível, Cláudio. Mas aí, logo que nós conversamos, eu falei para você, esse é o meu primeiro projeto, porque eu tenho um outro, que eu não vou divulgar o nome aqui, mas eu já tinha te falado. Ah, então se prepara, para 2027 tem muito brincadeira ainda. Eita, vai ser divertido, hein? Vai ser divertido. Bacana, bacana. E o legal é isso também, tem muitos clientes que desenvolvem mais projetos com a gente, acredita? A gente tem uma média de 2 projetos por cliente, por incrível que pareça. Porque às vezes, é claro que tem muitos que desenvolvem só um, mas tem uns que desenvolvem 3, 4. Fala assim, meu, vou jogar 4 ideias no mercado, vamos lá, vamos fazer. Tá bom, vamos embora. E eu acho que é, como você falou no início, né? A gente tem que descobrir as dores, querendo ou não, acaba sendo, ó, tudo bem, eu trabalho com inclusão, é sempre esse perfil de acolhimento, de assessoria, então, mas querendo ou não, é um negócio. Uhum. E eu preciso que esse negócio caminhe e de maneira impecável. Né? E para mim ele está impecável. Show de bola, a gente fica extremamente feliz, Cláudia. Então, vou agradecer mais uma vez a participação. Vou encerrar. Você quer falar mais algum detalhe, alguma coisa? Não, só agradeço realmente a oportunidade, né? Foi com muito prazer mesmo que eu falei do trabalho de vocês, falo com muita sinceridade, com muita clareza, com muita transparência. É, a minha experiência com vocês, né? Então, ela foi Sim. extremamente gratificante e desejo para vocês muito sucesso, porque a, a competência vocês têm. Agradeço, Cláudio. Agradeço demais. A gente vai, como eu falei, é um processo de melhora, né? A gente vai cada dia mais melhorando aí, todo dia aprender, muita humildade na cabeça, né? Para a gente conseguir fazer as Sim, coisas isso é acontecerem. fundamental. E acho que é isso, né? Afinal, é ser humano, afinal, é a gente conseguindo trabalhar, conseguindo trazer coisas boas, fazendo coisas bacanas com as nossas vidas, né? Então, sou grato por toda a experiência e eu desejo tudo de bom, Cláudia. Um grande abraço para vocês aí do vídeo também. Espero que vocês se encorajem a tirar seus projetos do papel, a perseguir aquilo que vocês realmente acreditam. E caso achar interessante avaliar a nossa proposta, avaliar o que que a gente faz, como a gente faz, estaremos aqui disponíveis para ajudar, tá bom? Um grande abraço, Cláudia. Um grande abraço, pessoal. E Outro para até o vocês, muito próximo. obrigada. E até o próximo vídeo aí, gente.